Então, olá pessoal, vamos aqui à nossa próxima aula. No vídeo passado a gente começou falando sobre força de atrito, né? A gente definiu o que era força de atrito, apresentou os casos para força de atrito estático e cinético, beleza? Agora a gente vai para um contexto de movimento circular, né? Então, como é que a gente aplica as leis de Newton quando o corpo está executando algum tipo de movimento curvilíneo, né? Então, para iniciar aqui, vamos analisar essa figura que está no slide. Então a gente pode perceber aí que o vetor velocidade, que está representado aqui em vermelho, o tamanho do vetor se mantém constante, né? O seu comprimento se mantém constante. Isso se traduz, né? O significado disso é o quê? Que o vetor velocidade em módulo, né? Ele não está mudando. Então essa figura está sendo uma representação de um movimento circular uniforme, beleza? Num primeiro momento, isso pode te deixar entender que não tem aceleração, né? Mas a gente já discutiu de tópicos passados que, por mais que o módulo do vetor velocidade não esteja mudando, a sua orientação, né, a sua direção e sentido estão mudando. Então isso significa que isso tem uma aceleração ali, né? A aceleração ela não é só ela não tem como efeito só a mudança do módulo, né? Fazer o vetor velocidade aumentar o seu comprimento ou diminuir, né? Fazer a velocidade aumentar o seu valor ou diminuir, né? A partir do momento que você está mudando o vetor, sua direção e sentido, isso também acarreta em uma aceleração, né? A aceleração responsável pela mudança de orientação do vetor de velocidade, a gente denomina de aceleração centrípeta, né? Que aqui é em verde aqui, ó, tá? Essa pequenininha. E ela, né, sempre aponta para o centro, né? Que é isso que é o centrípeto, é a aceleração que aponta para o centro da circunferência. Tudo bem? Então vamos lá. Então a aceleração centrípeta é responsável por essa mudança da direção, né, e sentido do vetor velocidade. A gente sabe da segunda lei de Newton que se existe uma aceleração, essa aceleração é causada por uma força, certo? Então se tem uma aceleração centrípeta presente aqui nesse tipo de movimento, tem alguma força responsável por gerar ela, certo? A aceleração centrípeta ela é feito que tem como causa a atuação de uma força centrípeta, que está representada aqui por essa seta, pelas setas, né, que estão em azul. Ok? Então, dentro de um contexto de movimento circular, a segunda lei de Newton ela vai tomar um outro formato, um novo formato, que é dado aqui por essa equação. Então, a gente vai ter que a força centrípeta vai ser igual ao produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência que ele executa ali. Ok? Eu vou, a partir de agora, começar a chamar essa força centrípeta de resultante centrípeta, né? E eu espero que o significado disso fique claro nos próximos slides, né? Essa é a escolha que eu vou fazer. Então, eu vou chamar esse FCP aqui de resultante centrípeta, ok? Então, vamos analisar aqui uma primeira situação, né? Tá, aqui eu estou denominando. Vamos colocar aqui o seguinte. Eu tenho esse bloco, tá sobre uma superfície aqui, vamos considerar inicialmente sem atrito. Uma extremidade da corda vai estar conectada ao bloco de massa M, a outra vai estar conectada a esse eixo aqui, né? Esse bloco em azul, ele vai estar executando um movimento circular que está descrito pela trajetória pontilhada aí, né? Tracejada aí, né? Corrigindo. Então, se está ocorrendo um movimento circular ali, né, é porque vai ter uma resultante centrípeta para fazer mudar o vetor velocidade, ok? Então, a primeira pergunta que eu deixei: quem faz o papel da resultante centrípeta? Nesse caso aí, sem atrito. Quem faz o papel da resultante centrípeta é a tração da corda que está ali, né, conectando o eixo de rotação com o bloco, né? Então você consegue perceber por que eu chamei de resultante centrípeta e não de força centrípeta, né? A resultante ela seria então a tração. Então se eu fosse aplicar aquela equação lá que eu apresentei no slide anterior, ela ficaria assim, ó, tração é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r, né? Aí de novo, por que eu estou chamando de resultante e não força? Quando eu falo resultante, isso é para passar a ideia de que sempre vai ter uma força ou uma combinação de forças responsável por fazer essa rotação dele. Quando eu uso o termo força centrípeta, algumas pessoas interpretam isso, né, de maneira equivocada como se isso fosse uma força a mais
É como se fosse uma força a mais, como atração, força-peso ou força normal. Então é por isso que eu quero enfatizar que ela é uma resultante centrípeta. É sempre uma força ou uma combinação de forças que vão ser responsáveis, né, por gerar uma aceleração centrípeta que, por sua vez, executa o movimento circular, né, faz o vetor velocidade mudar a sua orientação. Tudo bem? Então esse é o detalhe. Por isso que eu vou chamar de resultante centrípeta. Aí vamos lá. Então a equação para esse contexto aqui, sem atrito, seria essa. Mas vamos supor agora uma outra situação, um outro contexto. Vamos supor que essa superfície ela tem atrito. O bloco ele foi colocado sobre a superfície. Você deixou ele com a corda esticada ali. E aí você vai girar a superfície, né? Como está sendo representado aqui. Ó. Ao girar a superfície, vai estar atuando duas forças agora ali, né? Vai estar atuando além do atrito, além da tração, a força de atrito, né? Então, nesse sentido, tanto a tração quanto a força de atrito elas vão apontar para o centro. E assim, então, qual que vai ser a minha resultante centrípeta nesse contexto aí que eu agora considero o atrito? Seria essa aqui, ó, a equação. Seria uma tração mais força de atrito. Então, a minha equação agora ela toma um outro formato porque eu tenho agora duas forças, né? E por que é soma? Por convenção, a gente adota o seguinte: tudo que apontar para dentro da circunferência, a gente vai ter o sinal positivo. E tudo que apontar para fora, a gente vai ter um sinal negativo. Ok? Então a minha equação para o caso com atrito ela teria esse formato que está indicado aqui embaixo. Beleza? Né? Vamos agora para um outro exemplo, uma outra situação. Esse aqui, né, é uma situação clássica. Eu tenho a Lua, a imagem não está muito boa, mas espero que vocês consigam entender aí. Eu tenho uma Lua orbitando a Terra. Né? Ela está executando aqui um movimento circular. E aí, ao longo desse movimento, o meu vetor velocidade está mudando sua orientação. Eu sei que se o vetor velocidade muda sua orientação, isso é causado por uma aceleração centrípeta. E, por sua vez, a aceleração centrípeta ela tem como origem uma força centrípeta. Então, nesse caso, quem é que faz o papel da resultante centrípeta? Qual é a resultante centrípeta aqui para esse exemplo? Vai ser a força gravitacional. Então, né, a gente sabe, dois corpos massivos, eles tendem a se atrair, né, mutuamente. Então, a Terra vai atrair a Lua, fazendo uma força gravitacional apontar para o centro. Essa força gravitacional vai gerar uma aceleração centrípeta, que por sua vez vai fazer a orientação do vetor de velocidade mudar. Então, a força gravitacional aqui vai fazer o papel da resultante centrípeta. Ela vai ser a resultante centrípeta para esse caso. Ok? Mais uma situação, mais um exemplo. Esse é também um exemplo clássico. É o cara ali dentro de um globo da morte, né? E tá ali num processo, tá rodando dentro desse globo com a moto, ok? E aí a pergunta: qual vai ser a resultante centrípeta para esse caso, né? Aí nesse caso a resposta ela vai depender de qual ponto que você está analisando. Porque se você for analisar a lateral, nas laterais aqui, ó, eu vou ter o quê? Força normal sempre aponta para o centro, né? Seja aqui embaixo, ou em cima, ou nas laterais. E a força peso sempre aponta para baixo. Então, nas laterais aqui, ó, a minha resultante centrípeta vai ser simplesmente a minha força normal. Enquanto minha força peso ela não vai contribuir para a mudança da orientação da velocidade, mas ela vai contribuir para a mudança do quê? Do comprimento da velocidade. Minha força peso aqui e aqui, elas vão ser tangentes ao movimento, então elas vão influenciar o comprimento do vetor. Se você estica ou diminui. Okay? Então não seria um movimento circular uniforme aqui do caso, né? Então, nesses pontos aí, nas laterais, a minha resultante centrípeta seria simplesmente a força normal. Só que, na base e no topo, seria diferente. No topo, ambos estão apontando para o centro. Veja que no movimento circular o que importa é se está apontando para dentro do centro ou para fora dele. Então, por convenção, o que aponta para o centro é positivo, o que aponta para fora é negativo. Então, no topo, a minha resultante centrípeta seria normal mais peso. Enquanto na base, a minha resultante centrípeta seria normal menos peso. Né? Poderia resumir colocando assim, ó, normal mais ou menos peso. Então, normal mais peso seria minha resultante centrípeta para quando ele está
no topo, normal menos peso é a minha resultante centrípeta quando ele está na base, né? Beleza? E com isso aqui, né, um problema muito comum é você calcular o seguinte: qual que é a velocidade mínima que o cara da moto ele tem que ter para ele conseguir completar o giro aqui, ó, para ele não conseguir, para ele não cair. Ele não cair significa o quê? Significa que ele no limite, né, para ele não cair, significa que ele vai perder o contato. Ele não vai perder o contato, né? Então no limite, ou seja, eu quero saber a velocidade para quando esse n aqui, ó, for igual a zero, né? A velocidade mínima para esse n aqui está no limite de ser zero. Então com isso eu consigo calcular e estimar aí qual é a velocidade que ele tem que ter para ele conseguir completar o loop, né, dentro do globo da morte. Tá ok? Então cada ponto ali eu vou ter uma resultante centrípeta diferente. Tudo bem? Para finalizar aqui, esse é o último exemplo. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um veículo sobre uma superfície, né, a princípio de início, né, sem atrito, e a superfície está inclinada. Então, essa primeira figura é um corte transversal do movimento dela, e esse aqui é uma vista aérea, né? Então ele vai executar um movimento circular, tem a velocidade v aqui, ó, tangente a essa trajetória, a trajetória está aqui, ó, tracejada, e aí você sabe, se ele vai fazer uma curva, então vai ter que ter uma força fazendo o papel ali da resultante centrípeta, né? Então quem vai ser essa força? Se você olha a figura, ó, a gente tem duas forças atuando aqui. Peso para baixo é normal aqui, ó, perpendicular à superfície. Então, para você saber quem vai fazer o papel da resultante centrípeta, você tem que verificar qual é a força que vai estar apontando para o centro, né, da circunferência. Se você decompõe essa força Fn nas componentes Fnx e Fny, você verifica que quem vai fazer o papel da resultante centrípeta ali vai ser a componente x da força normal, certo? Isso para o caso sem atrito. Se você coloca o atrito, a equação fica da seguinte forma, vai ser a soma. E esse atrito vai ser o atrito estático. Isso pode, no primeiro momento, não ser intuitivo para você, né? Mas é só você pensar o seguinte, ele vai estar deslizando, né? E por inércia ele tende ao quê? A como se fosse afastar do centro. Então, nesse sentido, vai ter que ter uma força de atrito empurrando ele para o centro, né? Então, os pneus eles vão estar girando, só que eles não vão estar deslizando. Então, por isso que é atrito estático que vai estar envolvido ali, né? O cinético é quando uma superfície cisalha a outra, desliza sobre a outra, né? Nesse caso, não vai estar ocorrendo uma derrapagem ali, né? Porque se fosse atrito cinético, o pneu estaria derrapando sobre a superfície. Não é isso que acontece. Ele vai estar girando, mas nesse corte transversal que está aqui na primeira figura, vai ser um atrito estático ali, ó, apontando para o centro, né? E aí, óbvio que você vai ter que pegar uma componente, né? Não vai ser porque o atrito estático vai estar aqui ao longo da superfície. Então você vai ter que pegar uma componente X dela, né? Para englobar. Então aqui seria uma componente X também, tá? Então aqui a gente encerra essa discussão sobre o movimento circular. E aqui o enfoque que eu queria dar é esse cuidado, né, que a força de atrito, né, força centrípeta, eu errei aqui, ó, tá centrífuga, não, é centrípeta, tá? Força centrífuga é uma consequência de você estar no referencial não inercial, que não é o caso aqui, tudo bem? Então, aí aqui o objetivo é só mostrar que a força centrípeta, ela não é uma força a mais, como uma força peso, uma força normal, ou uma força tração, ou qualquer outra força. Ela é uma resultante, né? Resultante nesse sentido de que sempre vai ter uma força fazendo o papel dela, uma força responsável por causar essa rotação. Entendeu? Então é por isso que ao longo aqui da digressão, né, sobre o tema, eu enfatizei o termo resultante, para deixar claro esse aspecto dela. Tá? Então eu espero ter sido claro. Se não fui, vocês deixam aí entre em contato comigo, né, via WhatsApp ou Classroom para tirar dúvida. Então, até mais, galera. Isso aí.